Zion Drummond estava sentado no 47º andar de um edifício que levava o seu nome, bebendo café em uma xícara de porcelana que custava mais do que a compra de mês de muita gente. Ele observava 3 pontos se movendo na tela do seu celular. 3 filhos, 3 pontos, 3 direções diferentes por São Paulo em uma manhã de segunda-feira em março. O mais velho estava no saguão de um hotel que não podia mais pagar, segurando uma mala de R$ 15.000 e um envelope contendo 50. O do meio já havia gasto 35 dos seus R$ 50 em um evento de networking que não lhe daria nada além de um crachá e uma mesa de estranhos que o esqueceriam antes do almoço. O mais novo estava sentado em uma biblioteca pública com um lápis e uma folha de papel dividindo 50 por 7. Até sexta-feira, 2 deles ligariam para o pai implorando. O terceiro não ligaria de forma alguma. Zion Drummond construiu a Drummond Capital Partners a partir de um único imóvel alugado na zona sul de São Paulo, transformando-o em um portfólio de R$ 6 bilhões. Ele tinha 62 anos. Usava o mesmo tamanho de interno que usava aos 30. Ele ainda chegava ao escritório antes de qualquer outra pessoa e ainda lia cada contrato pessoalmente, cada página, porque seu avô uma vez lhe disse que um homem que deixa outra pessoa ler por ele, eventualmente, deixará outra pessoa pensar por ele. A casa no Jardim Europa ficava em um terreno imenso atrás de um portão de ferro fundido que se abria sem ruído. 6 suítes, uma cozinha com bancadas de mármore, importadas da Itália, uma mesa de jantar feita de jacarandá, 12 cadeiras, esculpidas à mão para acomodar uma família que deveria preenchê-las. Na maioria das noites, 4 cadeiras eram usadas. Na maioria das noites, uma dessas, 4 ficava vazia até que a comida esfriasse. Zion tinha 3 filhos. Estevão tinha 28 anos. Ele detinha o título de vice-presidente na Drummond Capital Partners, um título que seu pai lhe dera 3 anos atrás e que Estevão ainda não havia conquistado de nenhuma forma que importasse. Ele chegava para o jantar na hora, mas passava metade do tempo no celular, o polegar deslizando pela tela enquanto o garfo se movia pelo prato, ambos no piloto automático. Ele não olhava para cima quando falava. Respondia em meias sentenças. Tinha a postura de um homem que acreditava que sua mera presença já era contribuição suficiente. Domênico tinha 25 anos. Ele estava abrindo uma empresa. Ele estava abrindo uma empresa há 2 anos. A empresa tinha nome, logotipo, site e uma página no Instagram com 4.000 seguidores. Não tinha faturamento. Não tinha um produto. O que tinha era o dinheiro de Zion chegando em transferências mensais que Domênico chamava de investimento e que Zion recentemente começara a chamar de outra coisa em sua cabeça, embora ainda não tivesse dito em voz alta. Domênico chegou 40 minutos atrasado para o jantar naquela noite. Ele não se desculpou. Disse trânsito na marginal daquele jeito que as pessoas dizem quando querem dizer eu não priorizei isso. Dante tinha 22 anos. Ele havia se formado na USP há 4 meses e aceitado um emprego em uma pequena ONG na Baixada do Glicério que pagava R$ 2.500 por mês. Zion ofereceu a ele um cargo na Drummond Capital 3 vezes. Dante recusou 3 vezes silenciosamente, sem explicações, da forma como fazia a maioria das coisas. Ele comia seu jantar sem o celular na mesa. Quando terminava, pegava seu prato, levava-o para a cozinha, lavava-o à mão, secava-o e o guardava no armário. Era assim desde que ele tinha 14 anos. Ninguém havia pedido para ele fazer isso. Zion observava tudo isso da cabeceira da mesa. Ele observava há meses. Observava a maneira como Estevão falava sem ouvir, a maneira como Domênico chegava sem estar presente, a maneira como Dante limpava sua própria sujeira em uma casa cheia de funcionários pagos para limpar. Ele estava observando o padrão. Seu avô, Sid Drummond, chegou a São Paulo em 1950, e com 50 cruzeiros e uma Bíblia com anotações nas margens. Ele construiu uma pequena empresa de construção civil. Comprou terrenos quando a terra nas periferias não valia nada porque a
elite da cidade achava que aquelas áreas nunca prosperariam. Ele se enganou sobre muitas coisas na vida, mas estava certo sobre a terra. O filho dele, pai de Zion, herdou o negócio e o perdeu em 8 anos. Maus negócios, sócios ruins, um vício em apostas no jockey, que começou pequeno e terminou com a perda da caça. Zion reconstruiu tudo do nada. Ele sabia como era a sensação de não ter nada. Ele conhecia o peso de uma geladeira vazia, conhecia o som de um telefone que toca sem parar porque a pessoa do outro lado quer um dinheiro que você não tem. Ele carregou esse conhecimento todos os dias por 40 anos, e isso o tornou cuidadoso, preciso e implacável. Seus filhos não carregavam nada disso. Existe um padrão na riqueza que economistas estudam e famílias vivem. A primeira geração constrói, a segunda geração mantém ou tenta manter. A terceira geração herda algo que não construiu e não entende, e gasta da maneira como as pessoas gastam coisas que acreditam ser infinitas, ou seja, de forma descuidada e completa. Zion lera sobre esse padrão. Ele já o tinha vivido uma vez pelo outro lado como o filho que teve que reconstruir o que o pai destruiu. Ele olhou para seus 3 filhos e pôde ver a matemática claramente. Ele via para onde isso estava indo. Depois do jantar naquela noite, ele foi para seu escritório. Sentou-se à mesa, antiga, a que ele guardara do escritório de seu avô. Abriu a gaveta de cima. Dentro, ao lado de um caderno encapado de couro com a lombada rachada, estava um relógio de bolso, banhado a ouro, riscado, com o vidro opaco por décadas de manuseio. Não funcionava há 15 anos. Ele o guardava mesmo assim. Era o único objeto que possuía que pertencera a Sid Drummond. Todo o resto fora vendido, perdido ou tomado. O relógio permanecia. Ele o pegou. Segurou-o da maneira que se segura coisas que são mais pesadas do que o seu peso real. Abriu o caderno ao lado. As páginas estavam quebradiças. A caligrafia era inclinada e deliberada, escrita por um homem que aprendera a escrever tarde na vida e tratava cada letra como se custasse algo. Zion virou para uma página perto do fim. Ele já lera aquela página antes, muitas vezes. Mas esta noite, as palavras pareciam diferentes. A frase dizia: um homem que não consegue se alimentar com as próprias mãos não tem o direito de alimentar os outros com as mãos de terceiros. Ele fechou o caderno, colocou o relógio em cima dele. Ficou sentado na cadeira por um longo tempo. No domingo seguinte, Zion chamou seus 3 filhos ao escritório. Não na sala de reuniões da Drummond Capital, não na sala de estar, no escritório. A sala com a mesa velha e o relógio na gaveta. Esta não era uma decisão de negócios. Era uma decisão de pai, e o ambiente importava. Ele colocou 3 envelopes sobre a mesa, brancos, finos, lacrados. Estevão olhou para eles e sorriu, daquele jeito que se sorri quando se assume que tudo é uma formalidade. Domênico pegou o seu. Imediatamente virou-o, pesou-o na mão, procurando o ângulo, o truque. Dante não. Pegou o dele. Olhou primeiro para o rosto do pai. Zion disse: cada envelope tem R$ 50 em dinheiro. É com isso que vocês viverão por 7 dias, começando amanhã de manhã, sem cartões de crédito, sem ligar para amigos pedindo dinheiro, sem voltar para esta casa. Seus celulares ficam ligados apenas para emergências. Vocês sairão apenas com o que têm agora. Estevão riu. Foi um riso curto, do tipo que vem antes do entendimento. Domênico disse: isso é uma piada? Dante não disse nada. Pegou o envelope, segurou-o por um momento. Sentiu como era leve. Zion não explicou o porquê. Não fez um discurso sobre caráter, disciplina ou gratidão. Ele disse: segunda-feira, 6 da manhã, a casa estará trancada. Seus cartões já estão bloqueados. Os carros ficam na garagem. O que vocês precisarem virá desse envelope. A sala ficou silenciosa. Ele já havia falado com o banco, já havia avisado ao escritório que Estevão estaria de licença pessoal por uma semana. Já havia mudado o código de segurança do portão. Isso não foi um impulso.
Foi a ação de um homem que passou 3 meses observando, 3 semanas, planejando e uma noite decidindo. O silêncio depois que ele terminou de falar durou 11 segundos. Zion contou. Ele aprendera há muito tempo que as coisas mais importantes que as pessoas dizem vêm depois do silêncio, não antes. Estevão disse, qual é, pai? Domênico disse, você não pode estar falando sério. Dante guardou o envelope no bolso de trás, disse, 6 da manhã. Zion assentiu. Dante saiu da sala primeiro. A manhã de segunda-feira chegou da maneira como as manhãs de segunda chegam, esteja você pronto ou não. Estevão saiu pela porta da frente às 6h15 com uma mala Louis Vuitton e o envelope no bolso do paletó. Ele chamou um Uber. A corrida até o Itaim Bibi custou R$22. Ele chegou ao hotel, caminhou até a recepção e entregou seu cartão. A recepcionista passou o cartão, olhou para a tela e disse que sentia muito, mas o cartão fora recusado. Estevão pediu para tentar de novo. Ela tentou. Mesmo resultado. Ele ficou parado no balcão, sua mala ao lado, com R$28 no bolso, e pela primeira vez em 28 anos, ele estava em um lugar onde seu sobrenome não abria portas. Ele saiu e ligou para um amigo da faculdade, Bruno. Bruno disse, claro, cara, pode colar aqui. Você dorme no sofá por uma noite ou 2. Estevão pegou outro, Uber, R$12. Chegou ao apartamento de Bruno na Vila Mariana e colocou a mala no canto da sala. Ao meio-dia, estava com fome. Caminhou até um quilo próximo, pegou um prato básico. R$16 com a bebida. Ele tinha agora R$0 para os próximos 6 dias. Ele ainda não tinha feito a conta. Faria mais tarde, deitado, no sofá de Bruno às 2 da manhã, encarando um teto que não era o seu. Domênico saiu de casa exatamente às 6, sem mala. Levava uma mochila, um celular e um plano. O plano era transformar R$50 em mais de R$50, porque era isso que empreendedores faziam. Essa era a palavra que ele usava para si mesmo, empreendedor. Ele vira um evento de networking listado online, um mixer de startups em um espaço de coworking na Vila Olímpia. Os ingressos custavam R$35. Ele comprou um. Disse a si mesmo que era um investimento. Que conexões! Valiam mais que dinheiro. Chegou ao evento com seus tênis mais caros e sua melhor jaqueta. Passou 3 horas apertando mãos e trocando cartões de visita, explicando uma empresa que ainda não tinha produto para pessoas que sorriam, educadamente, e seguiam em frente. Às 14, o evento acabou. Ele tinha R$15 restantes. Tinha 7 cartões de visita de pessoas que não lembrariam seu nome na quarta-feira. Não tinha onde dormir. Dante saiu pela porta da frente às 5h45, 15 minutos antes do prazo. Levava uma mochila com 2 trocas de roupa, uma escova de dentes e um pequeno caderno de capa preta. Não ligou para ninguém. Não pegou Uber. Ele andou. Andou até a região central e perguntou o preço de um quarto em uma pensão simples. R$80 a diária. Ele assentiu, agradeceu e saiu. Caminhou até a biblioteca Mário Andrade e sentou-se em uma mesa perto da janela. Tirou o caderno e o lápis. Escreveu no topo da primeira página, R$50, 7 dias. Abaixo escreveu, R$7, 14 por dia. Abaixo disso, fez 3 colunas, comida, água, abrigo. Estudou as colunas por um tempo. Depois riscou abrigo e escreveu ao lado, encontrar gratuito. Caminhou até um mercado de bairro e comprou um pacote de pão de forma, um pote de margarina e uma garrafa de água de 5L, R$12. Encheu a garrafa em um bebedouro público. Comeu 2 fatias de pão na calçada observando a cidade. Ele tinha R$38 restantes. Escreveu o número no caderno. Guardou tudo na mochila. Continuou andando. 3 filhos. 3 envelopes. Os mesmos R$50. Um gastara tudo antes do meio-dia. Um gastara 35 em uma sala cheia de estranhos. Um gastara 12 e tinha comida para 3 dias. A semana mal começara.
Estevão deitou no sofá de Bruno naquela primeira noite e não dormiu. Não porque o sofá fosse desconfortável, embora fosse um móvel de tecido áspero que cheirava a poeira. Ele não dormiu porque, pela primeira vez na vida, estava em um espaço que não era seu, vestindo roupas que não seriam lavadas por uma empregada, sem certeza de onde estaria em 48 horas. Bruno dissera: "Você pode ficar hoje, mas minha namorada vem de Campinas na quarta. Vou precisar do sofá." Ele disse isso, casualmente, do jeito que as pessoas dizem coisas que não são casuais. Estevão encarava o teto. O som dos carros na rua não parava. Pensou em seu apartamento luxuoso, nas cortinas blackout, no silêncio que o dinheiro compra. Pensou nos R$0 em sua carteira. Pensou em mais 6 dias. Na manhã seguinte, ele cometeu um erro por hábito. Saiu do prédio e entrou em uma padaria. Pediu um pingado e um pão na chapa. Quando chegou a hora de pagar, o instinto bateu. Ele não tinha dinheiro. Teve que pedir para Bruno pagar por ele pelo WhatsApp. A vergonha foi uma sensação física, um calor que subiu pelo pescoço. Na tarde de terça-feira, a polidez de Bruno estava mudando. Ele não pediu para Estevão sair, mas o ambiente mudou. Bruno limpava a bancada logo após Estevão usá-la. Bruno mencionou a namorada de novo, 2 vezes. Estevão não comprou comida, não cozinhou, não ofereceu ajuda em nada. Não pensou nisso porque nunca precisou pensar. A mecânica da reciprocidade, as pequenas transações diárias que mantêm amizades quando o dinheiro não é a base, eram lições que ele nunca aprendera. Na quarta-feira de manhã, ele começou a ligar para as pessoas, amigos da alta sociedade. Ligou para Marcos, caixa postal, ligou para André. "Pô, cara, adoraria ajudar, mas essa semana está uma loucura." Ligou para uma ex-namorada. Ela atendeu, ouviu e disse: "Então seu pai te cortou? Sério mesmo?" A pergunta ecoou no peito dele o resto do dia, como se a conexão entre Estevão Drummond, cada pessoa em sua agenda fosse um fio que não ia para ele, mas através dele, de volta ao edifício com o nome de seu pai. No momento em que o fio foi cortado, o telefone parou de tocar de volta. Ele sentou em um banco no Parque Ibirapuera, naquela tarde com sua mala ao lado e R$0 no bolso. Domênico gastara R$35 no evento e saíra com 7 cartões e nenhum plano para o jantar. Ele caminhou por um tempo. A cidade se movia ao seu redor como se ele não fizesse parte da engrenagem. Parou em um posto de gasolina e comprou um fardo de água com seus últimos R$15, 6 garrafas por R$10. Sobraram 5. Levou-as para o semáforo da Avenida Faria Lima. Vendeu cada uma por R$5. Esse era o plano. O corre. Comprar barato, vender caro. O primeiro princípio de cada livro de negócios que ele já lera, aplicado na forma mais literal, menos glamourosa. 3 horas sob o sol de São Paulo. O calor que pesa como uma mão nas costas. Suor escorrendo pela espinha. As pessoas passavam. A maioria não olhava. Um homem em um carro importado olhou para as garrafas, depois para Domênico, fechou o vidro. Vendeu as 6 garrafas. R$30. Menos os 10 que gastou. R$20 de lucro por 3 horas no sol. Ele estava guardando o que sobrou quando uma mulher parou. Ela tinha uns 70 anos, pequena, usando uma blusa florida. Ela olhou para as garrafas, olhou para Domênico, comprou uma, bebeu ali mesmo na calçada. Depois disse: "Você está vendendo água ou está fugindo de algo?" Domênico não respondeu. Ela se apresentou como Dona Odete. Era dona de uma lavanderia a 4 quarteirões dali, a lavanderia Brilho, que funcionava desde 1989. Ela disse: "Apareça amanhã se precisar de trabalho. Pago a diária em dinheiro. É ali na rua de trás, depois da barbearia." Ela foi embora. Não, esperou que ele aceitasse. Domênico ficou parado com R$35 no bolso e o nome de uma lavanderia que nunca ouvira falar. Ele não foi na manhã seguinte. Seu corpo acordou no vão de uma agência bancária onde dormira com a mochila sob a cabeça.
Seu primeiro pensamento foi que ele era Domenico Drummond, e um Drummond não dobrava lençóis por uma diária. Ele se lembraria desse pensamento mais tarde, com uma clareza dolorosa. Dante encontrou a igreja na noite de terça-feira. Era uma construção de tijolos, aparentes na zona central, recuada da rua. Uma placa pintada à mão dizia: refeição quente, 18, todos bem-vindos. Abaixo, alguém escrevera 100 perguntas. Ele mapeara o bairro na cabeça. Passara por 2 albergues, ambos lotados. Ele tinha R$ 38. Estava mantendo o controle no caderno. R$ 12. Gastos em 2 dias. A fila na igreja era curta. Umas 15 pessoas. Esperavam em silêncio. Dante ocupou seu lugar no fim. Lá dentro, o salão era simples. Mesas dobráveis cobertas com plástico branco. A comida vinha de uma cozinha nos fundos, servida por voluntários. Dante sentou-se à mesa perto da parede. À sua frente, um homem já comia. Tinha uns 65 anos, magro, barbeado. Usava uma jaqueta jeans antiga, mas limpa. Comia devagar. Cortava a comida em pedaços pequenos com talheres de plástico com um cuidado específico de quem já comera em mesas com prataria real. Seu nome era Senhor Benedito. Dante não perguntou sobre sua situação. Perguntou sobre a jaqueta. Senhor, Benedito olhou para ela e disse: minha falecida esposa comprou. 1997. Ainda, aguenta firme. Foi assim que começou. Senhor Benedito fora marceneiro por 31 anos. Construía mesas, estantes, armários. Era bom nisso. Suas mãos contavam a história, calejadas e firmes. Sua esposa adoeceu em 2019. O plano de saúde não cobria tudo. As dívidas acumuladas foram maiores do que ele ganhava em um ano. Vendeu as ferramentas, depois a caminhonete, depois a casa. As contas continuavam chegando. Ela morreu em 2021 e a dívida sobreviveu a ela. Ele contou tudo isso, sem autopiedade, como se descrevesse o clima. Dante anotou no caderno uma frase que o velho disse: muitos acordam e percebem que se tornaram a pessoa por quem costumavam passar direto na rua. Senhor Benedito tirou do bolso um lápis de marceneiro. Curto, achatado, gasto, colocou-o atrás, o da orelha. Disse: hábito antigo. Meça 2 vezes, corte uma. Dante escreveu: isso também. Naquela noite, dormindo em um colchonete no salão da igreja, Dante tomou uma decisão. Ele viera para esta semana achando que o desafio era sobrevivência. Passar 7 dias com R$ 50. Não ligar para o pai. Não quebrar. Entendeu agora que a sobrevivência era o mínimo. A pergunta era se a semana poderia ensinar-lhe algo que ele ainda não sabia. Estevão, na mesma quarta-feira à noite, estava em um banco de praça. Bruno o expulsara. A namorada chegara cedo. Ele ligou para o pai. O telefone tocou 4 vezes e foi para a caixa postal. Tentou de novo. Nada. Deixou um recado. Pai, isso não tem mais graça. Eu preciso. Ele parou. Não sabia o que vinha. Depois. Nunca soubera o que precisava porque tudo sempre chegara antes da necessidade virar frase. Olhou para seus sapatos de R$ 3.000 sujos de terra. Seus pés doíam. Ele andara mais em 3 dias do que no último ano inteiro. Do outro lado da cidade, Dante estava na cozinha da igreja lavando panelas imensas. Entrara às 7 da manhã e dissera à cozinheira: posso ajudar? Limpou o chão, descascou legumes, carregou fardos de arroz. Tarefas que na casa de seu pai eram feitas por pessoas que ele nunca notara. Quando o jantar começou, Senhor Benedito entrou e viu Dante servindo a sopa. Ele parou, sentou-se à mesma mesa. Quando Dante terminou e sentou-se com ele, o velho disse: a maioria das pessoas que vem aqui só recebe. Você é o primeiro esta semana que deu algo primeiro. Dante disse: não tenho muito para dar. Benedito olhou para as mãos dele. Você tem 2 mãos e tempo. Isso é mais do que a maioria pensa que tem. Falaram sobre marcenaria. Benedito disse: cada peça que eu fazia, eu colocava uma marca no fundo. Minhas iniciais, B. Mesmo que ninguém visse, eu sabia que era minha.
Isso é o trabalho. Não é o dinheiro. É a marca que você deixa. Dante escreveu. A marca que você deixa. Zion, em seu escritório no Jardim Europa, olhava para o celular. O GPS mostrava 3 pontos. Um estava parado perto do Ibirapuera há 2 horas. Outro se movia, erraticamente pela Vila Olímpia. O terceiro estava no mesmo lugar todas as noites. Uma pequena igreja no centro. Zion não sabia o que o filho mais novo fazia lá, mas sabia que ele continuava voltando. Ele pegou o relógio de bolso, antigo. Sentiu o peso. Domênico acordou na sexta-feira com R$0 e fome. Fome, ele descobriu, não era um humor. Era algo mecânico. O estômago contraindo contra o nada. Caminhou até a lavanderia de Dona Odete. Ficou parado do lado de fora por 5 minutos olhando para seus tênis de edição limitada. Entrou. Dona Odete estava atrás do balcão, contando moedas. Ela não perguntou por onde ele andara. Apontou para uma pilha de roupas quentes recém-saídas da secadora e disse: "Comece ali." Domênico dobrou roupas por 4 horas. Camisetas, lençóis, uniformes de trabalho. Suas mãos ficaram quentes pelo tecido. O cheiro de sabão ficou nos seus dedos. Ao meio-dia, Dona Odete entregou a ele R$60. Não contou na frente dele. Entregou como algo que ele conquistara. Domênico segurou as notas. Ele já recebera muito dinheiro na vida. Mesadas, transferências, bônus. Mas ele nunca segurara dinheiro que cheirava a amaciante. Nunca segurara dinheiro que suas mãos haviam produzido. Dona Odete disse: "Abri isso aqui com R$200 e uma máquina usada que vazava água. Coloquei um balde embaixo dela por 6 meses. Domênico ouviu. Ela continuou: "Nunca tive investidores. Tive roupas sujas e pessoas que precisavam delas limpas. Esse era o plano de negócios. 35 anos depois, ainda é." Ela olhou para ele. "Vocês jovens falam em disrupção, em escala. Eu não tenho estratégia de saída. Tenho um horário de abertura às 6 e clientes que precisam de roupas limpas na segunda. Isso é o suficiente." Estevão dormira no banco da praça. Ele não sabia onde ficavam os albergues. Não, sabia quanto custava um pão. Essas categorias de conhecimento nunca foram relevantes, e sua ausência só se tornou visível agora que ele precisava delas. Tinha R$12 restantes. Ligou para o pai na sexta de manhã. Zion atendeu. O silêncio durou 4 segundos. Estevão disse: "Pai, eu não consigo. Eu não fui feito para isso." Zion respondeu: "Era exatamente disso que eu tinha medo." E desligou. Estevão caminhou até a biblioteca central e sentou-se em uma cadeira. Ficou lá por 2 horas. Pela primeira vez em 28 anos, Estevão Drummond era exatamente a pessoa que era. Alguém que não sabia o que fazer em seguida. Dante acordou na sexta com R$26. Sabia o número sem olhar. Anotara cada gasto. R$24 em 5 dias. Ele estava bem. Serviu café na igreja. Senhor Benedito não estava lá. Dante o encontrou do lado de fora, curvado de dor nas costas. Não conseguia se erguer. Dante foi até uma farmácia e comprou um analgésico forte, R$15. Depois, fez algo que não estava no plano. Foi a uma loja de materiais e comprou um pedaço de madeira, uma lixa e cola, R$9. Levou para o velho e disse: "Você disse que é marceneiro. Me mostre." Senhor Benedito olhou para a madeira. Suas mãos, que tremiam um pouco pela idade e natividade, tocaram a peça. O tremor parou. Ele pegou o lápis de trás da orelha. Começou a medir. Começou a marcar. Dante sentou ao lado e apenas observou. Durante 2 horas, sentado no mureto de uma igreja, um homem de 65 anos, que não construía nada há 2 anos, fez uma caixa. Uma caixa de lápis. Simples. Mas os encaixes eram perfeitos. Senhor Benedito virou a caixa e entalhou no fundo. B. Ele olhou para Dante. Primeira peça em 2 anos. Dante não deu dinheiro a ele. Deu R$9 em materiais e Benedito deu a si mesmo de volta o que importava mais que abrigo ou comida. Ele lembrou quem era.
Dante escreveu no caderno naquela noite: saldo, R$ 2. Abaixo escreveu: suficiente. E depois, ele não precisava da madeira. Ele precisava que alguém pedisse. O domingo chegou devagar. Estevão estava na biblioteca. Sua mala Louis Vuitton tinha uma camada de poeira. Ele tinha R$ 8. Sobrevivera como quem sobrevive a uma enchente, subindo no telhado e esperando. Não nadando, não construindo, apenas aguentando. Entendeu que passara 28 anos sendo carregado e confundira isso com caminhar. Domênico estava na lavanderia. Chegou às 7h30, antes de Dona Odete abrir. Dobrava mais rápido agora. Suas mãos aprenderam o movimento. Gola para baixo, mangas para dentro. Dona Odete pagou mais R$ 60. Ele tinha R$ 110. Mais do que começou. Mas o número não era o que importava. Importava a frase dela: você não é inútil. Você só nunca precisou ser útil. Dante tomou café com o Sr. Benedito. Gastou seus últimos R$ 2 em 2 cafezinhos de máquina. Sentaram no mureto e não disseram nada. O silêncio era a conversa. 3 filhos. A mesma semana, a mesma cidade. Um com uma mala cara e nada por dentro. Um com calos nas mãos e uma frase para a vida toda. Um com R$ 0 e um caderno cheio de coisas que o dinheiro não compra. Zion abriu a porta da frente às 6 da segunda-feira. Estevão chegou primeiro, às 9h15. Entrou em silêncio. Sua mala estava arranhada. Seu terno amassado. Passou pelo pai sem olhar. Foi direto para o banho. O som da água correndo foi o único sinal de sua chegada. Zion entendeu. Água, depois de uma semana assim, não é higiene. É restauração. Domênico chegou às 11h pela porta lateral. Estava com a mesma roupa, mas estava mais limpo que Estevão. Colocou 2 itens no balcão da cozinha. Um maço de notas dobradas, R$ 110. E um pedaço de papel rasgado com o nome Odete Jenkins e um telefone. Ele disse: vou voltar lá amanhã para trabalhar. Se estiver tudo bem. Em 25 anos, Domênico nunca pedira permissão. Ele anunciava, ele exigia. O ponto de interrogação no fim daquela frase era a coisa mais nova na sala. Zion assentiu. Está tudo bem. Dante chegou por último, às 14h. Colocou a mochila na mesa, tirou o caderno e abriu na primeira página. Zion leu cada linha. Viu a contagem dos centavos. Viu a coluna de abrigo riscada. Viu as frases: meça 2 vezes, corte uma. A marca que você deixa. Ele não precisava da madeira. Precisava que alguém pedisse. E na última página, uma única palavra sublinhada: suficiente. Zion pegou o relógio de bolso da gaveta e o colocou ao lado do caderno. 2 objetos. Um relógio parado há 15 anos e um caderno preenchido em 7 dias. Diziam a mesma coisa em caligrafias diferentes. Zion não anunciou um vencedor. Disse apenas: tenho algo para mostrar a vocês amanhã. Na manhã seguinte, Zion dirigiu. Buckhead deu lugar ao centro. O centro deu lugar à periferia. Parou em um terreno grande em um bairro operário. Um muro de tijolos descascados e um portão de ferro. Uma placa dizia: Futuro Centro de Ofícios e Habitação Comunitária Drummond. Zion explicou: comprei isso há 3 anos. Não contei para ninguém. Não é para gerar lucro. Seria uma oficina no térreo para ensinar marcenaria, elétrica e hidráulica para quem não tem teto. Acima, 40 apartamentos de aluguel social. Eu não mandei vocês para a rua para puni-los. Mandei para ver se algum de vocês conseguia ver o que eu vejo. Ele disse que quem liderasse o projeto herdaria o terreno em seu nome pessoal, não a empresa de bilhões, mas este lugar. Estevão olhou para o bairro e disse: pai, aqui não tem retorno sobre o investimento. Ele ouviu a própria frase e percebeu o que ela continha. Ficou em silêncio. Domênico olhou para as casas ao redor e disse baixo: precisaria de uma lavanderia no prédio. As pessoas sempre precisam de roupa limpa. Pela primeira vez, Domênico olhou para um imóvel e pensou na necessidade das pessoas, não no que poderia extrair delas.
Dante entrou no terreno por um buraco na cerca. Caminhou devagar. Ajoelhou-se em um canto, tocou o chão de terra e concreto quebrado. Abriu o caderno e começou a desenhar. Zion viu seus 3 filhos. Um preso no passado dos números. Um começando a ver o presente das pessoas. Um desenhando o futuro. Zion perguntou: se eu desse isso a vocês, o que construiriam? Estevão falou de cronogramas, empreiteiras e licenças. Uma resposta técnica, sem pulso. Domênico falou de conversar com a vizinhança primeiro. Uma resposta melhor, com a voz de Dona Odete nela. Dante não respondeu com palavras. Mostrou o desenho no caderno. Era uma planta da oficina. No setor de marcenaria, havia uma anotação. Mestre, marceneiro, Benedito, procurar na igreja da Sé. Dante não desenhou um conceito. Desenhou um lugar com uma pessoa real dentro. Alguém com nome, história e um lápis atrás da orelha. Zion olhou para o filho, mais novo, e disse: você não apenas sobreviveu, você viu alguém. Dante respondeu: ele me viu primeiro. 6 meses depois, a oficina abriu. Sem corte de fita. Senhor Benedito chegou às 6 da manhã. Abriu a porta com sua própria chave. Colocou o lápis atrás da orelha. Ensinava um jovem de 19 anos a ler a fita métrica. Cada móvel que saía de lá agora tinha as iniciais BB entalhadas. Estevão voltou para Drummond Capital, mas agora liderava um programa de consultoria gratuita para pequenos negócios da periferia. Ele caminhava para reuniões. Seus pés haviam aprendido o caminho. Domênico dividia seu tempo. 3 dias na lavanderia de Dona Odete, cujos joelhos já não aguentavam mais. 2 dias na oficina, cuidando da operação. Ele não falava mais em disrupção. Dante morava em um apartamento simples ali perto. O relógio de bolso estava em sua gaveta, ao lado do caderno. Zion sentou-se em seu escritório no Jardim Europa. O relógio não estava mais lá, mas ele não se sentia vazio. Sentia a leveza de quem carregou algo por 40 anos e finalmente o depositou no lugar certo. Ele construíra um império de 6 bilhões de reais, mas entendeu que o que realmente duraria não seria o capital, mas o ato irrepetível de uma pessoa ver outra e decidir que ela importa. Zion olhou pela janela. São Paulo se estendia abaixo dele, cheia de pessoas carregando coisas invisíveis. Pela primeira vez em muitos anos, Zion Drummond olhou para a cidade e não contou o dinheiro. Ele contou as vidas. Na oficina, Senhor Benedito terminou uma mesa de carvalho. Passou a mão pela madeira lisa. Entalhou as iniciais BB. Limpou o suor, abriu a porta e deixou a manhã entrar. Este conto é uma obra de ficção. Os personagens e eventos são imaginados. Entanto, os temas explorados, desigualdade, a dignidade do trabalho e a importância de ver o próximo são fundamentais em qualquer sociedade. O maior teste não é sobreviver com pouco, mas ter a coragem de voltar e pedir para ser útil.